Corinthians, finalista da Copa Sul-Americana 2023. Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimos bem-vindos ao canal Manto Alvinegro, sempre aí com informações do nosso Coringão. Já peço a gentileza de todos, primeiramente sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, peço a gentileza, se inscreva aí no canal, deixe seu like, acione o sininho de notificações, compartilhem, que ajuda bastante aí o crescimento do nosso canal. Muito obrigado a todos aí, só tenho a agradecer. Corinthians finalista da Copa Sul-Americana 2023. A gente ouve aí, ou vem ouvindo, ouvimos, durante a semana inteira, que o Fortaleza é o virtual finalista da Copa Sul-Americana. Que só basta começar o jogo para que isso se transforme em realidade. Meios de comunicações, rádio, TV, mídias sociais, do geral, todos eles cravando praticamente a classificação do Fortaleza. Até mesmo entre os corintianos, muitos deles vê essa classificação como improvável. Um time com jogadores que a Fiel não aguenta mais ver jogando, um técnico recém-chegado que foi muito criticado na derrota contra um dos seus maiores rivais fora de casa. Tudo conspirando contra o Sport Clube Corinthians Paulista. Para quem não sabe, o Corinthians nunca deixou de ser aí o time da virada, o time do mata-mata. Mas se o futebol fosse lógico, que graça teria? Vamos relembrar quem acreditava naquele jogo em que o Brasil jogou uma Copa do Mundo na sua casa, naquele jogo fatídico contra a Alemanha. A eliminação do Brasil após tomar um gol, melhor, após fazer um gol na Croácia, na última Copa, e ver o time, a seleção eliminada. Mas 6 gols. E aquela Alemanha, que meteu 7-1 no Brasil, Copa seguinte, conseguiu ser eliminado pela surpresa Coreia do Sul. Coisas do futebol. Mas 6 gols é seleção. Nós estamos falando de Corinthians. Nós estamos falando de Copa Sul-Americana. Nós estamos falando de outro mundo completamente diferente. Concordo. Mas a gente sabe também que se não for sofrido, não é Corinthians. O Corinthians em mata-mata, ninguém pode negar. O Corinthians é diferente. O Corinthians bota medo. Mesmo que com time na forma que está hoje, mas o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians que numas quartas de finais do Brasileirão de 84 perdeu o jogo de ida para o Flamengo de 2-0. Era o Flamengo. Até então, o atual campeão brasileiro. O jogo na volta, lá no Morumbi, o Corinthians desacreditado, dado por todos, como nesse jogo contra o Fortaleza, como já eliminado, incapaz de virar uma partida na qual o Corinthians já havia perdido para o atual campeão brasileiro. E aí fomos lá no Morumbi, vimos o Birubiru, vimos o Edson, vimos o Ataliba. Um Corinthians que, resumindo, conseguiu essa vitória contra o Flamengo, naquele fatídico 4-1. E na Copa do Brasil de 97? O Corinthians tinha jogado contra o Atlético Paranaense, perdeu de 2-1, né, no jogo de ida aí pelas quartas de finais, também, jogo lá no Paraná. O Corinthians veio com o jogo de volta, mas preocupados por essa derrota frente ao Atlético Paranaense.
Claro que muitos acreditavam nessa ocasião que poderia fazer o resultado. E o Corinthians jogou tranquilo. Viu 3 gols do Mirandinha, 2 gols do Donizete, 1 gol do Souza. Mas esse resultado fez com que o Corinthians classificasse depois de uma derrota de 2-1. Essa vitória de 6-2, o Corinthians conseguiu a classificação. Ah, mas fez gol. Atlético Paranaense, o Corinthians jogou dentro de casa, tem o apoio da Fiel, conseguiu o resultado. Que falar também nas oitavas de finais de 2000, Corinthians que enfrentou o Rosário Central. Não tivemos aquela facilidade lá na Argentina. O Rosário ganhou de 3-2 do Corinthians. Aí o Corinthians veio para o Pacaembu, né, abriu logo o placar naquele jogo ali com o Luizão. Conseguiu tomar a virada. O Corinthians saiu na frente, tomou a virada do Rosário 2-1. Já tinha perdido de 3-2 e acabou o jogo, Corinthians fora. Não. Edilson e Luizão fizeram aí os gols, né? Que foram igualados, 3-2, o mesmo placar. E aí fomos para os penais. Não tinha o Cássio. Nós tínhamos outro goleiraço, que era o Dida, grande Dida. Ele que foi o herói da nossa classificação aí. Também teve aquele jogo que deram o Corinthians como eliminado, né? O Corinthians, ainda na primeira fase da Copa do Brasil, era conhecido aí como os Galácticos, né? Galácticos da MSI. Jogamos com o Cianorte, o Cianorte, e tomamos 3-0 do Cianorte. Um jogo que todos nós, né? Eu, pelo menos, fui muito zoado após esse jogo aí. Muitas gozações, muitas tiração de sarro dos meus amigos antes. Ainda bem que as redes sociais não existiam. E teve o jogo da volta, né? Muitos como eliminado o Corinthians, mas tivemos um Tevez abrindo o placar, né? Mas aí o Cianorte ainda surpreendeu na ocasião e buscou o empate, 1-1. Pronto, fez o gol de empate. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Não. Primeiro tempo terminado, Corinthians perdeu de 3-0. Estava empatando em 1-1. O Corinthians precisava fazer 4 gols para se classificar em 45 minutos. Impossível. Não para o Corinthians. O Corinthians que voltou para o segundo tempo, vendo o Tevez fazendo gol, o Roger fazendo 2, Gustavo Neri tranquilizando a Fiel, fazendo mais 1, e o Corinthians metendo 5-1 e garantindo aí a classificação para a próxima fase. Mais um jogo importante, o Corinthians válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil de 2008, no Serra Dourada, em qual o Corinthians perdeu de 3-1. Também deram o Corinthians como eliminado. O Corinthians, no jogo da volta, precisou apenas de 30 minutos para resolver o jogo. Espantosos e rápidos 4-0. E o Timão avançou para a próxima fase. O Coringão virou o jogo e venceu o Goiás 4-0, carimbando aí a próxima fase. E era o time do Mano Menezes. O time do Mano Menezes que, na ocasião, foi para a final e foi garfado pelo Sport de Recife. Então, o Mano Menezes sabe que um jogo importante como esse, o Corinthians tem todas e completas condições de virar. O Corinthians de Ronaldo, que levaria de 3-0 do Atlético Paranaense lá na Baixada, na Arena da Baixada. Resultado dificílimo de ser revertido, mas ainda no segundo tempo a gente viu o Dentinho, o Christian descontando aquele jogo, 3-2, o que a missão ficaria um pouquinho mais fácil para jogar lá no Pacaembu. E a gente viu aí o Ronaldo 2 vezes fazendo gol
e garantindo a classificação do Corinthians para as quartas de finais daquela Copa do Brasil, né? Fluminense, Vasco, Internacional seriam as próximas vítimas do Corinthians antes do Timão levantar a taça. E para terminar, eu não poderia deixar de falar desse jogo. Corinthians e Palmeiras, Paulistão de 2018. Corinthians e Palmeiras decidiriam aquele Paulistão no que foi chamado por muitos, né, do derby do século. No jogo da ida, deu Palmeiras com vitória de 1-0 na Arena do Corinthians. Aí é que está o grande detalhe. Resgol, até agora você só falou do Corinthians revertendo os jogos em casa. Jogando fora e reverte em casa. Joga fora e reverte em casa. Mas e aquele jogo do Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians venceu em casa? 1-0. E o Palmeiras, que era totalmente favorito. Ganhando fora em casa, fora de casa, o Corinthians, para muitos corintianos, não tinha qualquer condição de conseguir reverter aquela partida. Era extremamente difícil disso acontecer. E eis que o Rodriguinho abriu o placar logo no começo do jogo. E o jogo ficou nisso, um jogo difícil para o Corinthians. E aí fomos para o grande penalidade, o time comandado aí pelo Fábio Carille, na ocasião. O Corinthians venceu e conquistou o título. Nada é impossível para o Corinthians. Nada é impossível para o corintiano. O corintiano está acostumado a sofrer. O corintiano está acostumado a passar por essas e outras. Um jogo que foi 0-0, o Corinthians não perdeu o jogo. O jogo agora, hoje, lá em Fortaleza, começará com os mesmos 0-0 que tivemos na Arena. O Corinthians que vem com um time completo, na medida do possível, na qual na solta o Mano Menezes consegue reunir a todos e muito provavelmente terá a força máxima aí para o Mano Menezes fazer o que quiser na sua escalação. Corintiano, não abaixem a cabeça. O Corinthians é grande, o Corinthians é gigante, o Corinthians é mais do que tudo. Se formos eliminados, parabéns para o Fortaleza, vamos levantar a cabeça e vamos partir para a próxima. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, em momento nenhum, duvide do Esporte Clube Corinthians Paulista, que foi, será, sempre será o time da virada. Não abandone o Esporte Clube Corinthians Paulista. Acredite, até o último segundo, mesmo perdendo de 3-0 aos 49 do segundo tempo. Corintiano, enquanto o juiz não apitar o final da partida, o corintiano está lá e nunca desacreditou no seu time. Por mais que seja, sabíamos, por mais que tenhamos a certeza de que é improvável a vitória ou a virada. Mas o corintiano nunca abandona o Corinthians. A todos os corintianos que assistirão essa partida, seja ela o Corinthians finalista ou não, tenhamos sempre aqui, ó. Vou estar aqui nas minhas costas aqui, ó. Sempre orgulho, sempre ser orgulhoso de ser corintiano. Porque o nosso Corinthians não existe impossível.